Boa tarde, alunos. Tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai estudar a marcha para a colonização na América Portuguesa. Na aula passada, a gente viu sobre os índios, sobre os negros africanos, como que eles se dividiam, como que era feita toda essa a questão da escravidão, a violência, os quilombos dos Palmares. E na aula de hoje a gente vai ver a marcha para a colonização na América Portuguesa. Como assim? O Brasil, nós sabemos que lá no início teve a divisão, né, do Tratado de Tordesilhas, e a partir dele foi feito a, as capitanias hereditárias, onde pessoas particulares, ou seja, que não eram da coroa, ganharam terrenos para poder trabalhar no Brasil. E isso a partir de 1930. Então a gente vai ter em 32 a formação da Vila de São Vicente, que é onde pertence o estado de São Paulo. E a gente vai ver que algumas capitanias elas ficaram bem prósperas pela venda da cana-de-açúcar, a maioria não deu certo, e a coroa vai tirar, então, as capitanias hereditárias. Então a gente vai ter, a partir daí, uma luta para... Na verdade, é mais um... Como eu vou falar assim? É mais um... Não foi uma luta porque não foi uma guerra, mas a oportunidade que a coroa portuguesa teve de ganhar mais terras do território espanhol. É isso que a gente vai ver agora. A gente vai saber que vai ter um período em que a Espanha vai dominar Portugal, né, através da União Ibérica, onde o rei de Portugal foi lutar nas ele foi lutar nas cruzadas dos cristãos contra os muçulmanos, e ele não tinha nenhum filho, não tinha nenhum parente próximo. O parente mais próximo dele era o rei da Espanha. Então ele morreu e a Espanha começou a dominar o Portugal. Então, durante todo esse período da União Ibérica, a América do Sul passou a ser espanhola. Então, os portugueses que moravam aqui começaram a entrar no interior do Brasil para ganhar território. Então, ao longo do século XVII, desculpem, houve uma intensa expansão territorial no Brasil, sendo que os seus principais fatores são as entradas e as bandeiras, a pecuária e a ação dos padres jesuítas com suas missões. A gente vai ter dois grandes movimentos que é importante notar, que são as entradas e as bandeiras, né? Elas vão ter pequena diferença entre as duas, porque as entradas eram expedições oficiais da coroa e as bandeiras eram expedições financiadas por empresas particulares. Mas vamos para a entrada primeiro. A colonização, que até se concentrava na faixa litorânea, onde morava a maioria do pessoal, recebeu grande impulso, avançando amplamente para o sertão brasileiro e colaborando para a formação territorial do Brasil atual, conforme estudaremos mais para frente. As entradas elas eram expedições militares financiadas pela coroa portuguesa, cujo objetivo era explorar as terras coloniais em busca de metais preciosos. Então a gente pode ver no mapa aqui as principais entradas que tiveram. Então eles foram adentrando o sertão do Brasil lá no norte, no nordeste, né, buscando sempre metal precioso, buscando terra, buscando indígenas para a escravidão e buscando novos territórios. Então isso foi ajudando na expansão do território brasileiro. Elas eram expedições oficiais da coroa portuguesa. Então elas acabavam não ultrapassando a demarcação do Tratado de Tordesilhas. Essas entradas elas exigiam um grande investimento humano e financeiro e tinham muitos riscos, em razão dos confrontos com índios, ataques de animais, entre outros motivos pelos quais a maior parte delas fracassaram. Então não foram todas as entradas que deram certo, algumas só tiveram sucesso por esses fatores que foi falado. Então a gente vai ter a bandeira, as bandeiras, né? Quando a gente fala o bandeirante tal. As bandeiras elas eram expedições territoriais que eram particulares, né? Então a maior parte dessas expedições saíram da capitania de São Vicente, que foi a vila de onde saiu muitas dessas expedições, que hoje é o estado de São Paulo.
localizada no Planalto da Piratininga, foi fundada pelos jesuítas Antônio Nóbrega e José de Anchieta, e na época caracterizava-se pelo clima frio e úmido, o que impossibilitava a implantação de cultura canavieira na região. Além disso, essa região estava situada geograficamente longe do litoral. Então a cidade de São Paulo, ela vivia da economia de subsistência, ou seja, o que ela produzia, ela vendia. Né? Utilizava a mão escravizada africana, que tinha um grande custo para o pessoal do local. Né? Então a sua preferência era por mão de obra indígena, porque era mais fácil do que vir africanos do litoral para São Paulo, era mais fácil você escravizar indígenas da região. Então a gente vai ver que nesse período, né, houve muitas invasões holandesas no país, e São Paulo começou a tomar para si esse poder de adentrar ao território brasileiro. Né? Então, com a unificação de Portugal e Espanha e o Tratado de Tordesilhas sem esse limite estabelecido por causa dessa união, os bandeirantes começaram a entrar no interior do Brasil e a tomar terras. Então eles foram entrando e dominando cada vez mais partes. E outra coisa que era interessante é que como os holandeses tomaram o Nordeste nesse período, né, as outras regiões de açúcar começaram a sofrer com mão de obra, porque eles se apoderaram, né, das fetorias negras da África com o comércio negreiro. Então não estava faltando escravo, porque os holandeses tomaram tudo. Então foi sendo de novo substituída a mão de obra escrava africana pela mão de obra indígena, o que os paulistas aproveitaram essas bandeiras para invadirem e catarem cada vez mais índios para serem escravizados. Então nós íamos ter alguns tipos de bandeirantes, né? Algum tipo de bandeiras. Nós íamos ter as bandeiras de caça indígenas, né? Que eles eram responsáveis por atacar missões jesuíticas, que eram onde os jesuítas cuidavam dos índios, ensinavam profissão, plantavam e pegavam esses índios. Porque eles já tinham a noção de cristianismo, já tinham a noção de cultura europeia, eles já tinham uma noção civilizatória que os europeus acreditavam, então era mais fácil eles se adaptarem ao trabalho agrícola. Só que os índios não aceitavam sem fugir. Então eles reagiam em meio de fuga, em meio de protesto, revolta, eles reagiam a isso. Então eles foram atacados, eles atacavam e pilhavam várias dessas missões jesuíticas atrás de índios. A mais importante foi a do Antônio Raposo Tavares, onde ele percorreu mais de 10 mil quilômetros caçando índios, que é essa pessoa da foto aqui. Nós tínhamos também a bandeira de contato, né? Porque como os holandeses foram expulsos em 1654, começou a normalização do tráfico negreiro e a decadência da cana-de-açúcar, porque os holandeses que estavam no Nordeste foram para as Antilhas, ali na América Central. Então começaram a caçar, começaram a diminuir, né, essa questão do canavial, a cana-de-açúcar, começou a ter concorrência. Então as caças aos índios diminuíram. Então esses bandeirantes que tinham a experiência eles eram aproveitados para destruir quilombos, combater os indígenas, ou seja, eles foram trocados da base de caça para a base de contato, de destruição. Então eles começaram a ter uma outra missão para a coroa e para os senhores de engenho. Eles iam destruir e caçar os escravos que fugiam das fazendas. Essas bandeiras ficaram conhecidas como bandeiras de contrato ou sertanejo de contrato. Um desses bandeirantes famosos é Domingos Jorge Velho, que ele foi o responsável pela destruição do Quilombo de Palmares em 1694 e 1695,
que é o que nós vimos na aula passada, onde o quilombo dos Palmares é o maior ponto de refúgio negro nesse período, para onde eles fugiam e eles ficavam na resistência contra a escravidão. Nós íamos ter também a bandeira de prospecção, né, onde eles iam para o interior da colônia em busca de metais preciosos. Então, Fernão Dias Paz foi o mais famoso desses bandeirantes, porque eles iam caçar ouro, caçar prata, caçar metais e pedras preciosas aonde tivesse, no interior do Brasil. Aqui, uma das principais descobertas foram as Minas Gerais, que hoje é o estado de Minas Gerais. Então, aqui no mapa, a gente pode ver as principais bandeiras que a gente pode ver. Aqui no canto, nós temos também a cor, dependendo da cor, onde cada bandeira servia. As que caçavam os índios, aqui em busca de metais preciosos, e por aí vai. A gente pode ver que eles adentraram em terras vermelhas. E nós estamos na linha amarela aqui, onde é o Brasil atual. Então começou a se desenhar neste momento a formação do Brasil. Então nós tínhamos também as monções. Monções eram o quê? Eram as bandeiras que tinham caráter comercial, que era responsável por abastecer a colônia e outros povoados com alimentos e até artigos de guerra, ferramentas, outras coisas. Elas se utilizavam dos rios para transporte, né? Um exemplo é o Rio Tietê, em São Paulo, que na época era limpo, né? Hoje que é sujo, que eles utilizavam para fazer esse comércio. Eles usavam canoas feitas de árvores, a moda indígena, né? Eles pegavam esse conhecimento indígena para aplicar e navegavam pelos rios interligando as vilas e as cidades que ficavam na beira do rio. Um outro momento que vai ser importante para a construção do Brasil como nós conhecemos é a pecuária. As primeiras cabeças de gado, os primeiros bois e vacas que entraram no Brasil foram trazidas por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia. Então começou a ser uma atividade secundária que complementava a lavoura, que foi desenvolvida no litoral nordestino. Então tinha cana-de-açúcar e o gado como segunda opção. O gado ele se destinava ao consumo interno de leite, carne, couro, porque muita roupa era feita de couro, além de ser utilizado para puxar o arado na plantação, tração animal, que diminuía o esforço humano para isso. Então, para não danificar, né, essa plantação de cana, porque o gado ele pasta, ele come mato, ele foi levado para o interior do Nordeste. Então, naqueles rios que a gente já conhece hoje como Rio São Francisco, Rio Parnaíba, essa atividade se tornou muito forte nessa região. Então, contribui para a figura do vaqueiro que até hoje existe. Que a gente vê nos filmes brasileiros, né? Aquele vaqueiro do sertão, com chapéu de couro, tudo certo. Eles surgiram nessa época, porque era uma atividade secundária muito importante para o Brasil, o canavial. Então aqui temos uma imagem, uma imagem pintada em homenagem aos tropeiros, né? Que é um outro movimento que vai surgir no sul do país. Então lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, se criavam bois. E esses bois foram importantes para... Essa criação de bois foram importantes porque assim surgiram os principais centros urbanos do Rio Grande do Sul. Né? Então, os tropeiros, eles eram homens que saíam lá do Rio Grande do Sul, onde eles tinham produtos como a carne seca, né? A carne charque, o charque que eles falam, que eles iam trazendo pelo interior do Brasil, passando por vários lugares, indo até o centro e o nordeste do Brasil. Então, em todo esse caminhar, eles acabavam trazendo, formando vilas para descansar, comércios, e assim foi se criando as cidades no Brasil. Então, até hoje, a pecuária é uma atividade muito importante no Brasil. Né? A gente pode ver um mapa, mais ou menos, aonde que são os maiores centros pecuários do Brasil no mapa. Esse mapa de 2016, né, é a última atualização que teve, mas esse ano já saem novas atualizações para a gente ficar sabendo.
Então nós vamos ter aqui o desenho como o desenho que o Brasil ficou até o final do século XVIII. É basicamente o que nós éramos hoje. Né? Então a gente vai ter apenas um pequeno pedacinho ali em rosa, que é uma colônia chamada Colônia de Sacramento, né? Que era uma cidade brasileira, só que começou a ter muitos ataques dos espanhóis. Com isso, Portugal viu-se obrigado a realizar grandes investimentos humanos e bélicos para mantê-la sob seu domínio, e acabou virando uma parte do território brasileiro. Então, nessa colônia, que hoje é Rio Grande do Sul, foram fundadas várias missões jesuíticas espanholas, né? Que onde uma parte dessas é a missão dos Sete Povos, que a gente pode ver a imagem de como era esse colégio, essa missão nas imagens, ó, nas fotos. Então eram prédios muito grandes. Os jesuítas possuíam vários colégios no Brasil que faziam essa missão. E Paranaguá, cidade da onde eu estudei, tem um colégio jesuíta que hoje é um museu. Ele é muito grande, ele é muito bem feito, né, para a época. Só que eles só usaram 50 anos o colégio, porque eles demoraram mais de 100 anos para construir. E quando ficou pronto, menos de 50 anos eles foram expulsos do colégio pelo Marquês de Pombal. Assunto que a gente vai ver mais na próxima aula. As missões jesuíticas, elas foram importantes no Brasil porque nessas missões elas colocaram outras atividades de agricultura que a gente utiliza até hoje. Um dos exemplos são as drogas do sertão. As drogas do sertão tem nada a ver com drogas psicotrópicas que a gente discute que é proibido usar pela lei. Mas sim eram os produtos como cacau, cravo, guaraná, pimenta, castanha do Pará e outras sementes que se plantavam na região. Então todas essas sementes foram importantes porque eram as especiarias brasileiras. Elas ajudavam no alimento brasileiro. Por exemplo, o cacau vai virar o chocolate, o cravo, que é utilizado até hoje nas comidas, pimenta, que, como a gente bem viu, serve para estabilizar a comida, para ela não ficar ruim, a castanha do Pará, entre várias outras. Então a exportação desses produtos começou a ser muito importante para a igreja, porque dava lucro. Né? Então, assim, para preservar esse monopólio, proibiu-se escravizar indígena por parte dos colonos. Então, os jesuítas falavam que não pode escravizar índio, mas os índios trabalhavam para os jesuítas, né, em troca de conhecimento, de roupa, de cama e de comida. Então, os colonos acabaram entrando em conflito com os jesuítas. Então, os bandeirantes, né, vieram contra os jesuítas. E toda essa briga, essa luta, dos jesuítas entrando cada vez mais ao território para fugir dos bandeirantes e dos colonos. Os colonos indo atrás. Foi importante porque assim se diminui a questão. Se diminuiu a faixa. Aumentou, na verdade, a faixa brasileira e diminuiu a espanhola. O que acabou favorecendo, assim, as novas fronteiras da América do Sul, bem parecidas como nós temos hoje. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Na próxima aula a gente vai entrar na revolta de Beckman, né, que é uma das revoltas que vão surgir por causa dessas questões holandesas, dos jesuítas e dos bandeirantes. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios que está aqui no final da aula. Então, no exercício 1, vocês vão conceituar, né, o que significa a bandeira, o que é a entrada, e vou estabelecer a diferença que tem entre elas. Lembra que eu expliquei sobre isso no início da aula? E me respondam nessa questão. A expansão territorial portuguesa da América, inclusive além do Tratado de Tordesilhas, deu-se, entre outros fatores, pela ação das bandeiras. Sobre essas expedições, podemos afirmar que, letra A relação entre bandeirantes e povos indígenas era extremamente pacífica. As bandeiras se limitaram à região de São Paulo, de onde surgiram.
Letra C. Os bandeirantes na conquista dos povos indígenas tiveram o grande auxílio dos jesuítas. As entradas e as bandeiras sempre respeitaram os tratados e limites estabelecidos entre Portugal e Espanha. Entre os objetivos dos bandeirantes estavam a caça dos indígenas e a procura por metais preciosos. Leiam, vejam o vídeo de novo se precisar, leiam os slides e marque a opção correta. Então marque no caderno lá 1, a resposta da 1, 2, qual letra é? E me mande para valer como presença. Beleza, pessoal? Então é isso, até a próxima aula.